A paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar início ao mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus é bom. Deus está aqui. Antes de nós chegarmos, Jesus estava aqui. Amém? Se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, Isaías 55. Amém? Isaías 55. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu queria que a igreja repetisse esse versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Ele está perto aqui nesta noite, perto de mim, perto de você. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E assim diz o Senhor para mim e para você nessa noite, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? O Senhor diz para nós nessa noite, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos o Senhor que nos ama e que está pertinho de cada um de nós. Ele está aí pertinho de você. Está pertinho da irmã Fátima, está pertinho da irmã Rosimar, está pertinho da irmã Graciele, está pertinho de cada um de nós. Ele veio aqui porque ele tem pensamentos lindos ao nosso favor. Ele tem algo para nós nesta noite.
Ele tem palavra para encher o nosso coração nessa noite. Ele tem palavra para nos dar força para nós continuarmos. Eu não sei qual é a tua peleja, eu não sei se você está passando por uma luta, eu não sei, mas o Senhor sabe e Ele tem a resposta, porque a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Nossos pensamentos são assim, são limitados, mas o Senhor, Ele tem resposta para nossas vidas. Amém. Que nós possamos nessa noite usufruir de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Vamos estar louvando agora ao Senhor. Nesse momento de adoração, adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia.
age no nosso meio, age no meio da tua igreja, age no nosso coração e nos nossos pensamentos. Visita, Senhor, cada um que passou por essa porta, cada um que ainda vai chegar, aqueles que estão em casa. Visita, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Este culto é teu, Senhor. Colocamos na direção do teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor.
Aleluia! Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bênção de louvores, né? Cheguei aqui, sabe, cansado, mas aí quando você escuta esses louvores e entrega a tua alma para Deus, parece que vai havendo uma renovação, não é isso? Me senti assim, sabe? Renovado, leve, né? Glória a Deus pelo nosso louvor da igreja, né? Que nem está completo ainda, tem mais gente boa aí, né? Deus abençoe todos os componentes do louvor da Igreja Metodista em Itaipuaçu, amém? Que Deus continue os abençoando. Ore pelo ministério de louvor, amém? Aleluia. Amados irmãos e irmãs, peguem as suas Bíblias, aleluia, glória a Deus. E é nesse sentido de renovação, de refrigério, né? E não é o refrigério do ar-condicionado, não. É o refrigério do Espírito Santo, que nos dias mais cansados, nos dias de angústia, né? A palavra do Senhor, a adoração a Deus, o louvor, ele vem refrigerar a nossa alma, que às vezes está cansada, pesada, entristecida, né? Isso acontece. E é baseado nisso que eu peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, aleluia, a partir do versículo 12. E eu tenho dito aqui no púlpito, no altar da igreja, nas pregações, que as nossas orações, preste atenção nisso, as nossas orações dirigidas a Deus, não é se Deus pode fazer, é se Deus quer fazer, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode todas as coisas. Você sabia disso? Que o nosso Deus pode todas as coisas? E esse é o tema dessa pregação. O nosso Deus pode todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? O nosso Deus pode todas as coisas. Aleluia. Acompanhe comigo então o capítulo 40 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 12. Está escrito assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, isso é, a palmos das mãos. Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana ou os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Isaías está fazendo perguntas aqui. Ou como seu conselheiro o ensinou? Será que Deus teve conselheiro? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, preste atenção nisso, um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar. Ele está falando da madeira do Líbano aqui. Nem os seus animais para o holocausto, para o sacrifício. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Até aqui. Pule agora
Vá agora nos versículos 29 do mesmo capítulo e 30. E está escrito assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vamos ler juntos aqui, está no telão, o versículo 29 e 30. Vamos ler o que está escrito aqui, numa só voz? 1, 2, 3. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como asas, como águia, e correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é viva, ela é boa e ela é perfeita para nós, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala com a tua igreja aquilo que o Senhor tem para ela, Senhor, e tem misericórdia de mim, porque sou portador nesta noite da tua palavra, mas que ela possa fluir pelo teu Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Não é se Deus pode fazer, é se Ele quer fazer. Entenda, em algumas Bíblias, na minha Bíblia tem subtítulos, em algumas não e outras tem. Na minha Bíblia, a partir do versículo 12, está escrito assim: a majestade do Senhor. Se eu for ler até o versículo 28, Isaías retrata, você pode ler depois em casa, só retrata palavras de engrandecimento de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode fazer. Ele compara coisas, né? Ele vai falar que as nações são como um pingo no balde. Isso é para dar uma dimensão, é muito mais do que isso, tá? Deus é muito mais do que isso. Mas nós que temos limitações daquilo que Deus é, porque nós jamais, não existe doutorado em Deus, não existe isso. A gente estuda, a gente busca, faz parte, faz graduação, faz mestrado, faz doutorado, mas não existe ninguém na face da terra, no universo, nem anjo, nem diabo, nem demônio, nada, nem ser humano, pode descrever verdadeiramente toda a grandeza de Deus. Não tem como, mas Isaías faz, inspirado pelo Espírito, isso aqui para a gente. Para nós que temos a mente limitada, no que tange a Deus, a sua grandeza, a sua majestade, tudo aquilo, todo o seu poder, que é imensurável, nós não podemos medir, não há régua para isso, não há fita milimétrica para isso, não existe, não tem como. Não seria possível, nem com espaçonaves. Se a gente pegasse um foguete, atravessasse o sistema solar e chegasse em outras galáxias, não seria possível, porque o Deus, Ele é criador de todas essas coisas. Aí Isaías vai descrevendo essa grandeza de Deus, que os mares são colocados na palma de sua mão, que quem ensinou a Deus, alguém aconselhou Deus alguma coisa? Alguém tem essa sabedoria? Jó até tentou. Se você for ler o livro de Jó, Deus falou: Jó, tu estava onde quando eu criei? Aí Jó recolhe a sua insignificância,
E, né? E às vezes nós temos que recolher a nossa insignificância, não no sentido do nosso valor, da nossa vida para a nossa alma, porque Deus nos ama, amém? Deus ama você, Deus te ama, aleluia, amém? Deus ama você, mesmo a gente sendo como uma neblina. O apóstolo Tiago vai dizer lá na sua carta que a nossa vida é como uma neblina, que se tiver um sopro, essa neblina, ela vai embora. Assim é um ser humano. Mas Deus não, Ele é o eterno. Deus é. Deus não existe. Que isso, pastor? No sentido de ter sido criado. Vocês estão entendendo isso? Só existe aquilo que foi criado. O ser humano, os mares, os animais, as coisas que foram criadas existem. O Criador não. Ele é desde sempre. Se você for comigo, lá no Evangelho de João, acompanhe comigo. No capítulo 1, que fala da encarnação do Verbo, acompanhe comigo. Capítulo 1 de João, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha só, aleluia. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem Deus, nada poderia ser criado. Você ainda não estava nessa terra, mas Deus já vislumbrava na eternidade a sua existência. Ainda em substância, diz lá o profeta Jeremias. Você não estava ali. Você já estava nos planos de Deus. A sua vida na terra já estava nos planos de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano de salvação para a tua vida. Tem um plano de salvação para a sua família. Há um plano de Deus. Então quer dizer, pastor, que Deus pode converter os meus familiares? Pode tudo. Então quer dizer que Deus pode abrir uma porta melhor de emprego para mim? Deus pode todas as coisas. Quer dizer que Deus pode fazer um movimento na minha vida e me levar em lugares que eu ainda não imagino? Deus pode todas as coisas. Aleluia. Deus pode. Deus tem planos. A questão é, Deus quer? Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Isso aí é muito maior. Aquilo que Deus quer para a gente nem sempre é aquilo que nós queremos para nós. Então, amados e amadas, a sua oração a partir de hoje vai ser assim: Senhor, faz o teu plano na minha vida. Faz a tua vontade. Mas ora. Pastor, então, mas eu posso orar pedindo? Pode. Mas ora assim: Senhor, de acordo com a tua vontade. De acordo? Senhor, eu quero comprar um carro, eu quero mudar de carro. Amém, aleluia. Que Deus te abençoe para isso. Mas aí você ora: Senhor, de acordo com a tua vontade. Me guia para o teu melhor. Porque Deus tem o melhor para a gente. A questão é, nem sempre aos nossos olhos, entenda isso, aquilo que parece bom para a gente é o que Deus quer para a gente. As aparências enganam. Às vezes a gente vê algo muito bonito e não tem problema nenhum querer algo bonito. Vocês são bonitos, só tem gente bonita aqui. Você que está nos assistindo em casa, você é bonito. Deus ama você. Deus pode todas as coisas. Deus é contigo. Mas nós, diante desse Deus que é imensurável, Isaías diz aqui, que
Ele colocou na concha de suas mãos, ou melhor, colocou os mares nas conchas de suas mãos e mediu os mares com o palmo delas. Ele tem algo melhor para você daquilo que você quer. Muito melhor. Não é se Deus pode fazer, mas é se está nos planos do Senhor. Mas continua orando para os teus parentes se converterem. Continua orando para a tua esposa se converter. Continua orando para o teu marido se converter. Continua orando para os seus filhos, para as suas filhas, para os seus netos, para que Deus os alcance a todos, para que haja salvação. Mas não bota a mão você, não escolhe você o caminho. Pode ser através da tua vida, mas não seja orgulhoso. Deus pode usar quem Ele quiser. Dê um testemunho para a irmã Ana, vindo no carro, esta noite. Orando pela minha irmã, Senhor, alcança ela, Jesus, alcança ela. Aí às vezes eu pregava e mandava a palavra e não tinha feito, eu comecei a orar, Senhor, usa quem o Senhor quiser. Ela estacionando o carro, sempre naquele lugar. Aí tinha a dona do estacionamento, falava assim, lá, bom dia, sempre simpática, Deus te abençoe. Teve um dia que ela entregou um negócio lá para minha irmã, aí ela se espantou. E através dessa vida, ela foi frequentando a igreja, hoje está numa igreja, está numa célula, está frequentando uma igreja. A qualquer momento, em nome de Jesus, vou receber a notícia, vou me batizar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Amém. Será que era eu? Era eu que estava falando muito distante? Acho que era eu então. Amém. Obrigado, Tiago. Isso é uma benção. Aleluia. Vou falar mais perto aqui. Amém. É que como eu falo muito alto para mim mesmo, então eu estou... Mas amém. Aleluia. Deus pode todas as coisas. Nem sempre é do nosso jeito. Nem sempre é da forma que a gente quer. Né? E por que Deus fala assim com a gente? Para a gente não ficar frustrado. Porque às vezes não acontece do jeito que você quer. Mas Deus faz a obra. Mas Deus está ali. Deus está contigo. Deus está com você. Deus está fazendo seus movimentos. Deus está te levando e te guiando pela mão dele. Creia nisso. Porque esse é o melhor. Esse é o melhor. E aí, Isaías vai continuando, ele vai falando. Versículo 27 de Isaías 40. Preste atenção nisso. Porque, pois dizes, ó Jacó, ele está dizendo para todo o povo aqui, está citando Jacó porque Jacó é um dos patriarcas, mas está dizendo para o povo. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Eu quero dizer para vocês, eu estou lendo isso aqui, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O salmista diz que Deus não dorme e não dormita. Sabia disso? Beleza, dormir a gente sabe o que é. Tu sabe o que é dormitar? Dormitar é aquela pessoa que está muito cansada. Imagina aquela pessoa que virou plantão. Não sei se alguém aqui já tirou plantão. Eu já tirei plantão. Já tirei escala de serviço já. Quando a gente sai da escala de serviço, só está durante a escala de serviço, parece que a gente está assim, ó. Está batendo cabeça. Já viu alguém bater cabeça de cansado que está? Dá uma cochilada assim? Isso é dormitar. Deus não bate cabeça, não. Deus não dá piscada de olho, não.
Deus não se cansa. É isso que ele está falando. Deus não se fadiga. A gente sim. Hoje é quarta-feira, às vezes a semana foi pesada, né? Foi puxada, foi intensa, foi de batalha. Às vezes aquele negócio que você estava esperando, aquela venda não aconteceu, Fátima, não aconteceu. Mas vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer assim o que você quer. No nome de Jesus vai acontecer, amados e amadas. Mas tá sendo gerado ali, tá ali, Deus está movimentando. Já viu a mulher grávida? A mulher grávida é assim, ela não está fazendo a gestação, né? Tem um tempo para o neném nascer. Calma essa ansiedade aí. Controla ela. A melhor camomila que tem é o Espírito Santo. Senhor, derrama aí a camomila santa aí no teu povo. Calma. Deus está movendo. Eu lembro que eu e Esther já falou isso aqui, né? Que a gente casou, foi morar num kitnet. Se ela ficava na sala, eu ia para a cozinha. Se ela fosse para a cozinha, eu ia para a sala, porque não tinha, era muito pequeno, não tinha espaço. Claro que não era assim, é uma forma exagerada de falar, mas era muito pequeno. E a gente orava, Senhor, a gente quer comprar uma casa, Deus. E aí, o tempo vai passando, sabe? As coisas vão passando e a gente se cansa, porque a gente é ser humano, sabe? Aí aquilo que a gente orava toda semana e fazia um propósito de subir o monte, já não. Aí não, esse final de semana não, vamos dar, porque a gente cansa, a gente está cansado, né? Aí a gente está orando ali, aí vê um filme e depois vai dormir. Aí naquele dia já não orou mais. E aí Deus falou com a gente assim: por que vocês pararam de orar pela casa? Deus deu um puxão de orelha na gente, em amor. Que Deus faz assim, né? Por que parou de orar por essa causa? Quero te perguntar nessa noite, por que você parou de orar pelas causas? Não para de orar não. Deus está gerando. Pastor, mas Deus quer. Tem coisas que levam tempo, sabe? Porque Deus não obriga as pessoas, mas Ele faz a obra dele. Deus vai mudando planos, vai fazendo seus movimentos, sabe? Ele vai traçando caminhos, Ele vai direcionando, parece que o negócio não está dando certo. Aí Deus chamou nossa atenção: por que vocês pararam de orar? Continua buscando. Nós já lemos aqui na palavra, às vezes é fadigante, é cansado, a gente fica cansado. Às vezes dá vontade de parar, de desistir, de chutar o pau da barraca. Tem aí nesse ditado popular: vou chutar o balde. Não chuta o balde não, chuta não, não para não, continua. O Deus que nós servimos, Ele é toda essa majestade aqui, mas não dá para escrever, tinha que escrever muita Bíblia para falar tudo que Deus é, não tem como comportar isso em livros, mas está aqui uma parte. Alguns salmos falam dessa grandeza do Senhor. Mas os que confiam no Senhor, o que está escrito? Os que confiam no Senhor, lá no Salmo, são como que? Sião. São como Sião. Não se abalam. Vem a tempestade, bate lá no monte, trovão, raio, onda forte, problemas, calamidades, mas Sião está ali. Ser como Sião não é ter falta de problemas. Não é que os problemas não vêm,
Mas Sião está estabelecido no Senhor, você está estabelecido no Senhor. Irmão, irmã, o teu alicerce é Jesus. Ele é a pedra angular. Você está nele. Jesus é forte mais do que todas as coisas. E é Ele, por Ele, que nós permanecemos firmes. Não é que a gente não vai chorar, não. A gente vai chorar. Deus não está falando isso, não. Não é que a gente não vai ter coisas que vão nos atingir, vão nos entristecer. A gente vai ficar cabisbaixo um dia, mas no dia seguinte você vai estar renovado, como as águias. Porque o nosso Deus faz isso. A gente está cansado hoje. Às vezes a semana foi difícil, é difícil, né? Escutamos coisas que nós não queríamos escutar. Às vezes ofensas, às vezes aborrecimento, decepções, né? Talvez tem gente que até xinga a gente, né? Até xinga a gente. Ou a gente às vezes sabe, às vezes não sabe, né? Mas Deus sabe. Deus está vendo. Confia nele. Permanece em Cristo, que Ele vai te fortalecer. 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está sem vigor? Deus vai revigorar você. Vai te fortalecer. Vai te dar noites de sono reparadoras. Confia no Senhor. Ele pode todas as coisas, você agora já sabe disso. E agora você não vai mais parar de orar por essas causas, não. Continua orando. Continua orando. Pede ao Senhor, Senhor, faz a tua vontade, faz a tua justiça, faz o teu movimento, faz o teu querer, faz a tua obra em nós e nos nossos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fique em pé. Eu quero orar pela tua vida. Vem aqui na frente. Deus vai te revigorar. Não pare de orar pelas causas. Ele está inclinando o ouvido dele para você. Aleluia. Ministério de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, coloca as orações. Coloca. Não é a caixa. É a oração. Não é a caixa, não. É a oração. Não tem mística aqui, não. Mas tem oração. Porque tem gente que ora. Todos os cultos a gente ora. As irmãs que vêm aqui se disponibilizam para as orações, oram também. Não só por o que está aqui, mas por todas as coisas. Pode vir mais para frente. Não fica acanhado, não. Vem. Pode vir, pode vir. Não fica no corredor não, fica no corredor não, teu lugar não é no corredor não, teu lugar é aqui na frente, isso, pode vir, aleluia. Você agora vai começar a falar com o Senhor, fala com Deus, fecha os olhos, nós vamos escutar um louvor e depois do louvor nós vamos orar, amém? Aleluia, começa a orar, começa a falar com o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Olha a ti. Oh, poderoso Deus. Renova as forças. Traz a resposta, Senhor. Dá um sinal, Senhor.
essa canção me fez lembrar algo, que é aquele momento que Elias está lá no Monte Carmelo, que já não chovia há 3 anos e meio em Israel. Aí Elias, ele sabe o que ele faz? Ele vai orar. Ele não vê a nuvem não. Quem vê a nuvem é o discípulo. Ele não vê a nuvem. Ele vai orar. Quem traz a notícia é o discípulo. Ó, subir lá no monte, lá no cume. E Elias, eu vi uma nuvem pequena, branca, do tamanho do punho de homem. Elias falou assim: esse é o sinal. Ele não precisou ver a nuvem. Quem vê a nuvem é o discípulo. Mas quando a notícia chega para ele, fala assim: vai chover. Isso se chama fé. Você não precisa ver. Não precisa ver a nuvem. Elias não viu, você precisa orar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, estenda a sua mão. Você vai receber de Deus nesta noite. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, Senhor. A Deus, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Deus, Senhor, há homens e mulheres aqui fadigados, cansados, Senhor. Às vezes cansados, que já oraram tanto por tantas coisas, Senhor, que até pararam de orar por algumas coisas. Mas o Senhor nesta noite está falando para você: não pare de orar pelos propósitos que você colocou. Não para de orar, porque Deus vai fazer a sua justiça na tua vida. Deus vai fazer, Deus vai operar. Não é o que Ele pode fazer, porque Deus pode todas as coisas, mas as tuas orações serão: Senhor, Tu pode todas as coisas, faz da tua maneira, faz a tua obra, faz a tua justiça, Senhor, na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Senhor. Ah, Deus, renova, Senhor, as suas esperanças, Senhor. Renova, Senhor, as expectativas dos seus filhos e das suas filhas no Senhor. Ah, Deus, não nos homens, Senhor, mas no Senhor, Pai. Ah, Deus, que eles recebam esta palavra, Senhor, transformadora. E eu quero profetizar na sua vida: Deus está mudando os planos para você. Deus está te colocando num caminho de cura, num caminho de bênção, num caminho de libertação, num caminho de prosperidade, num caminho da sua parentela se converter, num caminho de testemunho. Você será testemunha do Senhor, e através da sua vida, ah, Deus, vidas vão se alimentar do seu testemunho que você vai vir aqui dar. Deus vai operar, eu profetizo, Deus vai operar de acordo com a sua vontade na sua vida, no nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, faz a tua obra na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus negócios, na minha vida financeira, na minha vida familiar, do teu jeito e não do meu, para a honra e para a glória de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite e creia. Creia. Pode voltar para o seu lugar, crendo que o Senhor já está operando. Aleluia. Amados e amadas, ainda nesse espírito de gratidão a Deus, de louvor a Deus, pegue a sua oferta, pega o seu dízimo, aleluia,
Pastor, eu quero o envelope do dízimo. Procura a irmã Ana. Ela está aqui, ela vai preparar o envelope do dízimo para você, amém? Aleluia. Pega a sua oferta na sua mão, o seu dízimo. Pastor, não vim preparado nesta noite. Não tem problema não, levanta a tua mão assim mesmo. Amém? Levanta a tua mão. Isso. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor, Pai. Ah, Deus. Ah, Senhor. Faz, Senhor, na vida do teu povo. Traz, Senhor, aquilo que eles estão buscando, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor. Abre as janelas dos céus. Derrama, Senhor, sobre a vida, Senhor, dos aposentados da tua igreja. Senhor, dos trabalhadores autônomos. Senhor, dos trabalhadores que têm os seus negócios, Senhor, que tem um CNPJ, Pai, no nome de Jesus. Ah, Senhor, prospera a vida, Senhor, dos dizimistas, Senhor, da tua casa. Ah, Senhor, levanta dizimistas do Senhor, ah, Deus, fiéis, comprometidos com a tua obra, Senhor. Ah, Deus, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode vir ofertar e trazer o seu dízimo, amém? Aleluia. Glória a Deus, você pode sentar, nós vamos dar alguns avisos, amém? Aleluia. Antônio, meu câmeraman, Antônio. Não tem, cadê, ó? 1, 2, 3, 4 comigo. Da mãe dela. Não, são 3. Acho que tinha dela. Ah, tá, ok. Então, só. Então não tem como. São 4 pessoas, né? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amados e amadas, a igreja, com a intenção de promover vínculo, harmonia, alegria, mas a gente entende que muitas pessoas, nesse período de carnaval, têm os seus compromissos, algumas pessoas trabalham, algumas estão recebendo pessoas de fora, nem em casa, porque quem mora em Itaipuaçu, é casa de praia, né? E vai para lá no carnaval, né? Isso acontece com a gente, né? A gente mora aqui, a cidade fica cheia, às vezes fica até meio tumultuado para sair de casa, e a gente tentou, mas para o ano que vem a gente tenta outra coisa, promover 2 encontros. Vou falar do encontro de terça. O encontro de terça eu vou explicar o motivo. Na casa do pastor Luiz Tavares e da irmã Ana, que seria uma benção. Mas o que acontece? O pastor Luiz Tavares, ele veio de um pós-cirúrgico que ainda precisa de cuidados, de muitos cuidados, por conta dos pontos, por conta da região que é sensível, né? Tem toda uma questão e tem todo um cuidado
que se está tendo. Mas o pastor Luiz Tavares é uma pessoa inquieta, no bom sentido, né? Deve estar lá na casa dele pulando, falando em mistério, deve estar sapateando lá, né? E ele se conhecendo e a esposa dele o conhecendo, vai receber as pessoas lá, tem que limpar a piscina. Por mais que as pessoas ajudem, façam, ele não vai ficar parado. Vocês conhecem o pastor titular de vocês, não conhecem? Vocês conhecem ele já há mais tempo do que eu, né? Ele não vai sossegar. Então, pensando na sua saúde, naquilo que é melhor, não vai ter o evento de terça-feira na sua residência, ok? Pois bem, quem contribuiu? Eu fui um dos que já tinham contribuído. O dinheiro vai ser devolvido. Você vai procurar a irmã Ana ou a irmã Fernanda no domingo, né? E vai mandar a mensagem, não vai ter. E aí, eu, a irmã Ana, o pastor Luiz, nós hoje iríamos verificar o quantitativo daqueles que já pagaram também para o sábado. E só 4 pessoas pagaram. Então isso não faz quórum, né, dinheiro, para que a gente faça o evento. Só 4 pessoas pagaram para o sábado e 2 pagaram para terça, ok? Então 4 pessoas pagaram para sábado, 2 pessoas... por exemplo, eu paguei para os 2, claro que inclui eu, minha esposa e Ana, mas somando os dinheiros, né, não vai dar esse movimento, é pouca gente, né? Não vai dar nesse sentido. Então nós vamos também cancelar, mas não vai faltar oportunidade. Entendemos talvez que o período do mês não foi favorável, ou tem essa questão das pessoas já terem marcado as suas viagens, vai receber outras pessoas, né? Então a gente vai adiar. Quem pagou vai ser devolvido o dinheiro, ok? Amém? Alguém que está aqui pagou? Não, só eu. O irmão ia pagar hoje, né? Tu ia pagar hoje, mas não... Ia para 5, 6, Então, por quê? Porque, então, 6, né? Porque a gente, nesses eventos, não é bom que a gente deixe assim para muito em cima. Eu sei que às vezes a gente é impedido por diversos motivos, né? Às vezes não tem um dinheiro naquele dia, naquele vai ter, mas o quantitativo foram 4 o irmão Roberto ia pagar hoje da esposa e a Carmen ia pagar hoje também. Mas não, aí pula para 7 pessoas. 7 pagadores, né? Vamos colocar assim. Somando o número de pessoas, eu acho que na contagem não vai vingar, não. Então a gente adia, mas para uma outra oportunidade a gente faz algum outro movimento, ok? Não se entristeçam com isso, amém? Não se entristeçam com isso, mas a gente promove para alguma outra ocasião. Não obstante a isso, isso já confirmei com umas 12 pessoas que estão certas, nós vamos fazer um evangelismo no domingo, ok? Domingo vai ter um evangelismo, nós vamos ter o culto domingo, às 9 horas da manhã, um breve culto, e posterior ao culto, nós vamos lá para o ponto final do Vermelhinho.
Fica lá no recanto, ponto final do vermelhinho, tá? E nós vamos ali fazer o evangelismo com a distribuição com copo com água, viu, Roberto? Se você quiser estar junto com a gente, é mais um braço, viu? Renato também, não sei qual é teu compromisso, tá? Então, no domingo, nós vamos vir para o culto, 9 horas, vai começar, vai ter a palavra, louvores, como se fosse um culto, porém um pouco mais curto, um culto normal, mais curto, e nós vamos fazer o evangelismo. Já está confirmado também Tiago, Helena, Antônio, Lu, né? Eu também, Esther, e outras, Eduardo, Fernanda, tem uma galera boa aí. Roberto acho que vai se juntar a gente aí também, amém. Mais um braço forte. Nós vamos ter uma base lá na casa do Fabiano e na casa da Flávia, porque tem 2 irmãos que moram bem ali pertinho do ponto de ônibus. E a gente ficou pensando assim, onde a gente ia colocar os isopores, né? Não, na casa deles. Aí tem um pessoal que vai ficar lá, a gente vai lá, vai pegar os copos, inclusive eles também já fizeram os panfletos com a mensagem bíblica e já carimbado com o endereço da igreja. Quando a gente for lá entregar o copo com água, você vai entregar a mensagem bíblica, uma palavra, e falar, o endereço da nossa igreja está aqui, fica aqui perto, tal, vai estar o endereço ali com os horários de culto. Então isso é uma forma de evangelismo, de levar uma mensagem, uma palavra, e também da gente direcionar onde fica a nossa igreja. Ah, pastor, mas a gente vai evangelizar, sei lá, 500 pessoas, tá bom, se vir uma, glória a Deus, não importa. Mas pode vir 10, pode vir 50, pode vir as 500, Deus é que sabe. Eu não sei. Amém? Aleluia? Então contamos com a presença de todos. À noite não vai ter o culto. Domingo à noite não vai ter culto. Algumas outras igrejas metodistas do nosso distrito também não vai ter. Por quê? Porque há muita movimentação, há muita gente que está no trânsito, que excedeu a bebida, sabe? Tem muita coisa que não é bom e a gente se preocupa com a segurança de vocês também, nesse deslocamento à noite de ônibus. Os ônibus vão estar lotados para quem tem ônibus, o trânsito, né? O Barroco fecha as ruas, Jardim Atlântico, tem muito bloco, tem muita coisa, então prezando o bem-estar da nossa igreja, nós não vamos fazer o culto à noite. E outras igrejas metodistas do nosso distrito aqui também não vai ter, porque eles entendem também essa questão que pode não ser boa para a igreja, ok? Amém? Glória a Deus. Dado todos os recados, quero te convidar a ficar em pé para você receber a bênção apostólica, amém? Ah, mas antes disso, eu estava testando vocês para saber esse negócio aí, tá? Eu quero convidar Helena, você pode vir orar pelos pedidos de oração? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira tem culto normal. É cinza para os outros, mas para a gente é azul. Estou brincando aqui. Amém? Quarta-feira azul, vai ter culto. Quarta-feira, tá? Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração. Vamos orar pela vida do pastor Luiz Tavares, pela cicatrização da cirurgia. Vamos orar pelo Alexandre, que a qualquer momento vai fazer essa cirurgia. Às vezes ele vem tocar sentindo dores. Hoje provavelmente não estava bem, não pôde estar aqui conosco, né? Temos que orar pela vida do Alexandre, tá? Amém? Aleluia? Estenda a sua mão para cá. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Pai, o qual o Senhor nos concedeu, Pai, podermos estar na Tua casa. Pai, muitos queriam estar aqui, Senhor, mas não puderam.
Pai, muito obrigada, Senhor. Peço perdão também, Senhor, pelos nossos pecados. Pai, por palavra, por atitudes, por pensamentos, meu Deus. Pai, quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Pai, do nosso pastor Luiz Tavares. Pai, que o Senhor esteja, Pai, com as Tuas mãos, Pai, estendidas sobre ele. Pai, que o Senhor possa estar tocando, Pai, naquela cirurgia, Pai. Pai, que esteja tendo uma excelente cicatrização, Pai. Pai, que seja além daquilo que ele espera, Pai. Que o Senhor esteja ali, Senhor. Pai, nós cremos que foi o Senhor quem fez essa cirurgia, Pai. Que foi o Senhor quem conduziu, Pai. Pai, que o Senhor possa estar passando ali, Pai, o Teu bálsamo, Senhor. E que esteja cicatrizando, Pai, até antes, Pai, daquilo que foi esperado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero colocar também diante de Ti, Senhor, a sua esposa, Pai, que está do lado dele, Pai, que está ali, Pai, sendo o suporte para ele, Senhor, que muitas das vezes, Pai, anula, Pai, a sua dor, Pai, para fazê-lo se sentir forte, Pai. Pai, em nome de Jesus, fortalece a Tua filha, Pai, dá saúde, Pai. Pai, renova suas forças a cada manhã, meu Deus. Pai, quero pedir também pela vida do nosso irmão Alexandre, Pai. Ah, meu Deus, que o Senhor esteja visitando aquele hospital. Ah, meu Deus, que o Senhor esteja visitando, Pai, o administrativo. Que o Senhor esteja visitando, Pai, o prontuário, Pai, dele. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja mexendo naqueles papéis, Senhor. Pai, que essa fila, que essa espera, Pai, comece a andar, Senhor. Pai, que ele possa ser chamado, Pai, o quanto antes, Senhor. Que o Senhor esteja preparando, Pai, a mão dos médicos. Que o Senhor esteja preparando, Pai, o centro cirúrgico. Pai, em nome de Jesus, Pai, que ele possa ter resposta ao mais breve possível, Senhor. Toma a sua família, Pai, nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar suprindo, Pai, todas as suas necessidades, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que essa vaga, Pai, que a vez dele, que a senha dele, Pai, vai chegar, Pai, o quanto antes, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando as mãos naqueles papéis, Pai. Em nome de Jesus, Pai, coloco diante de Ti, Pai, esses pedidos que aqui estão, Pai. Pai, a fé do Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja agindo em cada pedido, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor tem o seu tempo de fazer, Pai, um milagre, Pai. E que cada um que colocou, Pai, aqui, Pai, o seu pedido, Pai, não desista de orar pelo seu propósito, Pai. Assim como foi pregado hoje, assim como foi falado aos nossos corações, Pai. Que eles não desistam, Pai, de buscar. Pai, não apenas colocando aqui um pedido, mas que todos os dias, Pai, eles encontrem forças em Ti, Pai, esperança, Pai, e continuem clamando, Pai, por aquilo que eles têm buscado, porque o Senhor, Pai, fará segundo a sua vontade, Pai. Eu já te agradeço, Pai, e te louvo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, Pai, e tudo que o Senhor há de fazer, Pai, que nós teremos aqui, Pai, grandes testemunhos, Pai, porque essa igreja é uma igreja de milagres, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Aleluia. Nos visita essa noite essa irmã querida. Vocês que trouxeram? É? Qual o nome dela? Maria? Eita, Maria escolheu a parte boa, né? É, coisa boa, né? Seja bem-vinda e abençoada, Maria. Você é vizinha deles? Dos meus irmãos? É. Eu não sei se você tem igreja, já tem uma igreja, frequenta alguma igreja? Está buscando uma igreja. Fica com essa igreja aqui para você. Você já tem um casal aí para acompanhar você para a igreja, ó. Viu?
Então fica com essa igreja, vou falar com a Cleide. Cleide é que arrumou, botou essa planta bonita aqui. Isso aqui é uma orquídea. Eu não sei que planta é essa, mas ela é linda. Bom gosto que a Cleide tem, viu? Faz toda a diferença, né? Bonita essa planta, né? Você seja bem-vinda e abençoada, tá, Maria? Eu vou pedir para a Cleide escrever o teu nome aí na cadeira aí, tá bom? Nos visita nessa noite também o Roberto, o Renato, amém? Renato é metodista, veio lá estava em Minas Gerais, era de São Gonçalo, foi morar em Minas Gerais, né? Não sei se ele trouxe queijo, doce de leite, linguiça lá de Minas, mas é bem-vindo, viu? Amém? Aleluia. Ele veio, voltou para o Rio e vai vir morar em Itaipuaçu, já está morando em Itaipuaçu, e ele disse que resolveu ficar aqui com a gente. Amém? Depois ele vai apresentar a esposa, veio com a filhinha hoje. É neta? É netinha. Amém. Então vai trazer a família toda, então, né? Aleluia. Sejam bem-vindos e abençoados no nome de Jesus. Depois a gente vai conversar mais, amém? A gente vai conversar mais aí para recepcioná-los à igreja, né? A gente vai conversar depois, futuramente o Renato também e a sua família, amém? Glória a Deus. Aleluia. Ela não é mais visita, veio 3 vezes e não é mais visita. Daqui a pouco vai estar sendo recebida aqui também a comunhão, né? Que ela não é de igreja nenhuma, mas tem essa igreja aqui para você. Amém? Seja bem-vinda e abençoada também, viu, minha irmã? Estenda a sua mão. Receba a benção, amém? Você pode ficar em pé? Amém. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Faz assim com a sua mão, ó. Isso. Amém. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Eu recebi uma mensagem hoje, só para encerrar, da minha esposa, falando assim: eu te amo. Eita maravilha. Estou bem na fita. Deus faz milagre, né? Deus faz milagre. Glória a Deus, amém? Deus é bom. Fala para o seu marido e para a sua esposa: eu te amo. Amém? Fala para o teu filho, para a tua filha. Fala. Isso faz bem. Pastor, já sou viúva, não estou casada. Tá bom. Fala para o teu amigo, fala para o teu filho, fala para quem está perto de você. Isso faz bem a gente, viu? Amém? Aleluia. Faz muito bem a gente receber e falar também, viu? Amém? Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a igreja em toda a face da terra. E a igreja diz: palmas para Jesus. Deus te abençoe.